uma coisa, pastora. Por exemplo, eu passei por uma situação de libertação. E, por exemplo, por acaso não foi o meu caso, mas, por exemplo, pessoas que calhar não estão a ouvir foram abusadas por o pai, por um parente, por alguém. Depois delas saírem do processo de libertação, ah, como é que elas, porque muitas vezes elas dizem que perdoa, mas os atos não comprovam o mesmo. Pode-nos explicar essa situação toda do perdão? Como é que uma pessoa se liberta da outra através do perdão? Porque é uma coisa extremamente importante, porque não é fácil perdoar alguém que Que nos ainda dói, né? magoa, que nos magoou muito e que nos faz doer. Isso. Vamos olhar para o perdão sobre dois aspectos. O perdão sobre a perspectiva da alma, que é outra porção do homem. O homem é um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. Isso. É um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. Na alma ele foi ferido, magoado, machucado. Vamos supor assim, aquele que tinha o dever de proteger, de guardar o pai. Ao invés de fazer isso, ele defrauda aquela pessoa, abusa e faz o que não devia fazer. Naquela hora, cria uma dor na alma. Precisa ser tratada a alma dessa pessoa, você levá-la a compreender que não vale a pena prosseguir carregando uma dor, carregando um sofrimento. Deixa para trás as coisas que para trás ficaram, prossiga para o alvo que está proposto. Eu fui abusada sexualmente, eu fui, aos 9 anos de idade. Se eu não tivesse entregue essa dor da alma para o meu Senhor, que veio também para curar doenças da alma, eu seria uma mulher completamente incapaz de cuidar de pessoas. Se eu deixasse aquela menininha abusada do passado prevalecer na minha vida até o dia de hoje, eu não teria como ser quem sou hoje. Então, eu cuidei da alma. E a parte do espírito? Há uma afronta espiritual. O abuso é uma afronta espiritual. A criança, ela é infiltrada de demônios do abusador para ela, né? A criança passa a ter uma perseguição espiritual. Muitas crianças abusadas sexualmente têm confusão da sua identidade sexual. Elas têm também uma dificuldade de relacionamento normal, né, com seu cônjuge. Aí ela tem uma infiltração demoníaca. Ela precisa perdoar. A primeira coisa que ela precisa fazer é perdoar o abusador. Por quê? Porque o perdão é um benefício múltiplo. Se você perdoa, a sua oferta é recebida. Se você perdoa, a sua oração é ouvida. Se você perdoa, a sua fé é eficaz. Se você perdoa, você tem o perdão de Deus. Se você perdoa, você não tem demônios te seguindo. Boa. Porque os verdugos são os demônios que Deus entrega para o credor incompassível que não perdoa o seu ofensor. Mas é maior do que isso. No momento em que você sofre a afronta, você é a vítima. A partir dali, se você endurece o coração para perdoar o ofensor, você passa a ser o ofensor. Você é aquele que não perdoa quando deveria É perdoar. forte. É forte Vitor, presta atenção, é muito maior do que você imagina. Você não perdoa uma pessoa, você tem um pecado de não perdoar. Você também precisa se arrepender desse pecado. Enquanto você não perdoa, você passou 20 anos sem perdoar. Você tem 20 anos de pecado. Você está pecando porque E a Deus pessoa manda você pensa que perdoar. não está em pecado. Ela pensa que não está em pecado. Ela acha que pensa, o problema é o ela abusador, pensa mas que ela agora tá... ela pensa que ela só é vítima, mas agora ela é pecadora. Por quê? Porque ela tem um comando de Deus para É perdoar. profundo isso por que você está obediência, a né? falar. Eu não perdoo porque eu quero, eu perdoo porque eu estou É obedecendo. uma ordem é uma do ordem. meu pai. Perdoar é uma ação. Pegar. Eu pego, tu pegas, ele pega. Eu largo, tu largas, ele larga. Eu pego, tu pegas, ele pega. Eu largo, eu bebo. Isso é ação. Não é sentimento, não é sentimento. Não é um sentimento, é uma decisão de obedecer a Deus. Se eu me recuso a desobedecer a Deus, eu estou em pecado. O que é pecado? Não fazer o que Deus mandou fazer ou fazer o que ele falou para não fazer. E se eu estou em pecado, além de eu perdoar o abusador, eu preciso pedir perdão pelo meu pecado. Eu tenho que reconhecer que agora eu sou pecadora, meu coração é duro. E eu não perdoo as pessoas. Então, é burrice não perdoar. Porque você vai estar em pecado, vai soltar os demônios a seu favor, sua oração não é ouvida, sua fé não vale nada. Quando Jesus fala daquela figueira que ele amaldiçoa, que Pedro fala, Senhor, a figueira que amaldiçoa secou, está em Marcos 11, ele fala do poder da fé, aí depois de falar do poder da fé, ele fala, mas tem alguma coisa quando seu irmão vai e perdoa. Ou seja, a fé com o coração endurecido não vale de nada. A sua fé é nada, é palha. Pode orar o tanto que você quiser e tentar fazer processo de campanha, joelho no chão e tudo contra
o teu corpo, jejuns. Mas se você não perdoa nada disso, chega no céu. Nada Eu ia te perguntar isso. A gente pode pedir, então, ajuda de Jesus para Jesus me ajuda a perdoar? Porque existe uma raiz de amargura. Você Existe um pode- ressentimento. Aquela pessoa te fez mal, aquela pessoa. Né? Então, assim, tem algo ali que. Não é me ajuda a perdoar. A palavra é assim: Senhor, eu perdoo em obediência ao Senhor, e o Senhor coloca em mim o bálsamo que cura o meu coração. Uau. Se as Entendeu? pessoas entendessem Quando o que eu a senhora acabou de obedeço, eu dizer, posso pedir de Deus o bálsamo da cura. Por quê? Porque agora eu estou linkada com o Pai. Pai, eu estou obedecendo ao Senhor. Não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Então, primeiro eu obedeço e depois a cura vem. Quando você vê a história de Jesus, você vai ver assim: Jesus, ele não queria ir para a cruz. Por que ele não queria ir para a cruz? Não é porque ele tinha medo de coroa de espinhos. Não é porque ele tinha medo de lança, nem de morte. Ele sabia que ele ressuscitaria. Ele sabia. Ele falou para os fariseus quando pediram um sinal: eu dou o sinal do profeta Jonas. Como teve no ventre de um grande peixe, eu vou estar no centro da terra. Não tinha dúvidas que ressuscitaria, que tudo isso passaria. Por que ele não queria ir para a cruz? Porque ele não queria ficar separado do Pai. Porque naquela cruz o meu pecado estaria sobre ele. Estando eu O pecado. com o Ele pecado, estava com o Deus. Pai não chegaria perto dele. Por isso o grito dele na cruz é: Deus meu, por que me desamparaste? Se me abandonasse. Não é dor, não é que dor, né? Ele não queria ir para a cruz por isso, mas ele obedeceu. E porque ele obedeceu, ele foi recompensado. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele humilhou, se tornou-se figura humana, foi obediente até a morte de cruz. Por causa disso, por causa dessa obediência, o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará. Na obediência tem recompensa. Não tem obediência sem recompensa. Então, a recompensa da obediência, de perdoar pessoas, é ter o bálsamo que cura o coração. Pai, eu estou obedecendo o Senhor, agora traz a cura para mim. Eu preciso dessa cura, porque eu não posso ver amargurada a minha vida inteira. Porque a pessoa fica, esse endurecimento de coração, eu entendo, que é essa amargura, né? Esse ressentimento, aí a pessoa começa a endurecer o coração e aí precisa desse. Qual- Então ela precisa perdoar Deixa primeiro eu completar a para palavra esse da Ana. bálsamo, para poder vir essa cura e o coração dela limpar. O que é ressentimento? É repetir sentimento. Repetir. Reprovar e repetir o ano, né? Imagine uma gavetinha e você abre e olha toda vez lá dentro aquilo que aconteceu. Aí você vai sentir de novo. Repete o sentimento. Por que você não perdoa pessoas? Porque você acha que elas não merecem perdão. Que não é justo, né? Mas você está se colocando no lugar de Deus na vida dela, né? Verdade. Se Deus perdoa o homem pelos seus pecados, por que você não vai perdoar o pecador? A parábola do credor incompassível é exatamente isso. O Senhor perdoa uma grande dívida de um servo, e aí o conservo devia um pouquinho para ele, não perdoa o conservo. O Senhor chama e fala: servo mau, você recebeu um grande perdão e não pode dar um pequeno perdão, né? é verdade. E aí coloca ele perseguido pelos atormentadores, que são os demônios. Os demônios são liberados para tocar nessa pessoa. Muita gente fica possessa por falta de perdão. Muitas possessões demoníacas decorrem da dureza de coração, que é um pecado continuado. É um pecado que está em continuidade. Não é um pecado que fez e acabou, porque enquanto você não perdoa, continua o pecado acontecendo a cada manhã, não é? E aí você não tem a graça sendo eficaz na sua vida. A graça que cancela o seu pecado não tem eficácia na sua vida, porque você não teve graça para outra pessoa. E aí eu digo assim, não é que eu vou deixar de ter raiz de amargura, que a raiz de amargura me impede o pecado. Eu vou ficar livre da consequência da minha falta de perdão, incluindo a raiz de amargura. Na hora que eu perdoo, eu coloco o meu coração nas mãos de Deus e o meu coração de pedra se transforma em um coração de carne. Aí eu vou ver, sabe como que é, Ana? Eu vou contar para você na prática, né? Eu fui abusada sexualmente, fui abusada por abandono de pais. Vocês que estão nos ouvindo, assistam um vídeo no meu canal do YouTube, depois eu vou pedir para a Ana botar todas as minhas redes sociais. Assista um vídeo no meu canal do YouTube que o título é Do Lixão de Aquidauana para o Mundo. Uau. Do Lixão de Aquidauana para o Mundo. É a minha história, né? Então você vai ver que o abuso sexual que aconteceu comigo foi pela pessoa que vendia drogas para minha mãe. E aí a minha mãe não quis nem me ouvir quando eu contei para ela. Era o líder do centro espírita e era o homem que vendia drogas. Então, se ela acreditasse em mim, ela ia perder o guru e ia perder o fornecimento da droga. Ela preferiu não acreditar.
E aí o meu pai estava ausente, ele vivia nos prostíbulos, era um homem promíscuo. E aquele homem que abusou era a única pessoa que me tratava bem. Por quê? Porque, na verdade, como um pedófilo planejando o futuro, ele estava cevando a minha confiança. Ele ganhava a minha confiança me dando docinhos, passando a mão nos meus cabelos, dizendo que eu era bonitinha. Enfim, me ganhou porque é assim que os pedófilos ganham as crianças. Eles não chegam, eles chegam fazendo coisas agradáveis para as crianças. E aí eu tive que perdoar todo mundo. Meu pai, pela ausência, pelo abandono, minha mãe, porque nem me ouviu, não quis me escutar quando eu contei para ela o que tinha acontecido. Eu tive que perdoar todo mundo. E como que eu vi essas pessoas quando eu conheci a graça, a verdadeira graça? Eu vi essas pessoas como que cativas, num cativeiro. Eu vi aquele homem, o predador, né? O abusador, como um homem cativo, preso, rodeado de sequestradores. Eu vi minha mãe presa, rodeada de sequestradores nas drogas, na opressão demoníaca que ela vivia, porque droga é opressão demoníaca. Eu via meu pai preso num cativeiro da promiscuidade. E se Jesus não entra nesses cativeiros, as pessoas nunca vão sair. Elas vão morrer nesse cativeiro e vão para o inferno. Então era preciso que entrasse alguém para entrar nesse cativeiro com força e arrebentar o cativeiro e arrancar ele de lá. Quem é esse alguém? Jesus. Era preciso que Jesus entrasse nesses cativeiros. Aí eu entendi que eles eram vítimas, na verdade. Uau. Mais do que algozes, eles eram vítimas. Eles precisavam de ajuda, né? Quando eu compreendi isso, eu fui oferecer essa ajuda para minha mãe, essa ajuda para meu pai, porque eu já tinha graça, eu já tinha Jesus. Aí é isso que Deus fala na parábola do credor incompassivo. Você recebeu um grande perdão, você não vai dar esse perdão? Vai lá. Você não recebeu uma grande graça, salvação? Olha o tamanho da graça que você recebeu. Você não vai dar um golinho só para eles? Aí você entendendo dessa forma, você não vai odiar, você vai amar essas pessoas. Exatamente. Vai amar e vai desejar o bem para elas. Por quê? Porque se elas se converterem, nunca mais elas serão como elas são. Vai ser nova criatura, sim, vai começar um processo de limpeza, não é?